Quem conhece o bairro do Brás, em São Paulo, sabe que ali o tempo não para. É um formigueiro humano de dia, mas de noite as ruas ficam desertas e o silêncio é cortado apenas pelo barulho dos trens da CPTM. O relato de hoje veio do seu Juvenal. Ele trabalhou por 30 anos como vigia noturno em um desses galpões imensos na Rua Major Marcelino. É uma fábrica têxtil desativada desde os anos 80, mas que o proprietário se recusa a demolir. O Juvenal me disse que o turno da madrugada ali não era pago com salário, era pago com sanidade. Porque, segundo ele, as máquinas de costura daquele lugar têm memória. E elas não esquecem quem as operava. O seu Juvenal me mandou um áudio tremendo. Ele disse que o galpão não tem energia elétrica há décadas, os cabos foram todos roubados. Mas, toda madrugada, exatamente às 2h45, o som de 50 teares industriais começa a ecoar pelo concreto. E o pior não é o som, é o que ele encontrou desenrolado no chão do setor de corte. Nada, eu já vi de tudo nessa vida de vigilante. Já peguei ladrão, já vi briga, mas aquele galpão no Brás me mudou. A fábrica era daquelas antigas, com o pé direito altíssimo. Minha única companhia era uma lanterna de 6 pilhas e o barulho dos ratos. Na primeira semana, eu ouvi apenas estalos. Achei que era a estrutura. Mas na segunda, o som mudou. Era um chiado rítmico. Taca, 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 taca. O som inconfundível de agulhas industriais batendo contra o metal. Eu corria com a lanterna pro setor de costura, mas assim que o feixe de luz batia nas máquinas, o som parava. Elas estavam lá, cobertas por lonas cinzas, empoeiradas, imóveis. Mas o ar ao redor delas. Nada. O ar era quente e cheirava a suor e óleo de máquina fresco. Gente, tenta visualizar. Um galpão imenso, tudo desligado, e você sente o calor de uma produção a todo vapor. O seu Juvenal disse que o cheiro de algodão cru era tão forte que ele chegava a tossir. Ele começou a achar que eram invasores trabalhando clandestinamente, mas como, se não tinha luz? Uma noite, eu decidi que ia pegar quem quer que fosse. Fiquei escondido atrás de uns fardos de sarja. O barulho começou. Taca, 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 taca. Era ensurdecedor. Eu senti a vibração no chão de concreto. Quando acendi a lanterna de surpresa, não vi ninguém. Mas vi os rolos de tecido. 3 rolos de tricoline branca tinham sido desenrolados pelo chão, atravessando o corredor. Eles não estavam jogados, Nat. Eles estavam arranjados de forma perfeita, formando o contorno de um corpo pequeno. Como se alguém tivesse desenhado a silhueta de uma criança no chão usando o pano. No lugar onde seria o rosto, havia uma mancha de graxa preta, formando 2 círculos perfeitos. Pareciam olhos me encarando do chão. Eu não ficava aí nem mais um segundo. O Juvenal disse que tentou enrolar o tecido de volta, mas o pano estava pesado. Como se tivesse algo por baixo. Ele puxou a ponta do tecido e nada. Só o concreto frio. Mas quando ele olhou para trás, a lanterna dele iluminou o fundo do galpão. Ele viu 3 sombras baixas, de pouco mais de 1 metro, correndo por entre os teares. Elas não faziam barulho de passos, Nat. Elas faziam barulho de engrenagens girando. Vamos aprofundar esse mistério no Brás. O bloco 2 traz o realismo cotidiano da tecnologia precária, câmeras antigas, monitores de tubo e aquela estática que esconde formas que não deveriam estar lá. O seu Juvenal me contou que, depois de ver o contorno de tecido no chão, ele não conseguia mais confiar nos próprios olhos. Ele precisava de uma prova. No escritório da gerência, que ficava no mezanino de madeira com vista para a fábrica toda, ainda havia um sistema de monitoramento antigo. Câmeras de baixa resolução, preto e branco, que funcionavam ligadas a um gerador a diesel que só ligava em emergências. Uma noite, ele tomou coragem. Ligou o gerador, subiu pro mezanino e ficou monitorando as telas de tubo. O galpão estava mergulhado no breu, iluminado apenas pelo infravermelho das câmeras que chiavam. Às 2h45, como um relógio maldito, o monitor da câmera 4, que focava o setor de acabamento, começou a tremer.
O Juvenal disse que não foi um defeito técnico. A tela foi ficando branca, saturada, como se algo muito quente estivesse passando na frente da lente. Gente, imagina o silêncio do galpão interrompido apenas pelo ronco do gerador lá fora. O Juvenal disse que, de repente, a tela estabilizou. Ele viu os teares. Eles não estavam mais parados. No monitor, as correias de couro das máquinas estavam girando em alta velocidade, mas no mundo real, do lado de fora do escritório, ele não ouvia som nenhum. Era uma fábrica fantasma operando em outra frequência. Mas o que fez o seu Juvenal querer largar o rádio e fugir foi quando as sombras apareceram na imagem. Eram dezenas delas. Figuras pequenas, com não mais de 1 metro de altura, vestindo o que pareciam ser macacões de estopa sujos. Elas não tinham rostos definidos na câmera, eram apenas borrões de escuridão. Essas crianças, Nat, elas estavam trabalhando. Elas passavam o fio pelas agulhas, carregavam fardos de tecido que pareciam pesar o triplo do tamanho delas, e se moviam com uma pressa desesperada. O Juvenal deu um zoom na câmera 2 e viu uma dessas sombras parada ao lado de um tir. A sombra colocou a mão pequena sobre a engrenagem, e o Juvenal viu, nitidamente, o movimento de algo sendo esmagado. Mas a sombra não gritou. Ela apenas continuou costurando com a mão que sobrou. Aqui o seu Juvenal entendeu a tragédia. Aquilo não era uma assombração comum. Era o eco de um tempo em que o Brás não tinha leis trabalhistas, onde crianças morriam de exaustão ou acidentes nas máquinas e eram tratadas como a custo de produção. O tecido que ele encontrou no chão era um aviso. Elas estavam tentando mostrar o que aconteceu com os corpos delas que nunca saíram dali. Enquanto ele olhava o monitor, o rádio no cinto dele deu um estalo de estática. SHHHH. Seu Juvenal? Era uma voz de menina, muito fina, abafada pelo som de máquinas que agora ele começava a ouvir vindo de dentro do próprio rádio. Seu Juvenal, a agulha quebrou. Você tem uma nova? O mestre disse que se a gente parar, a gente não volta para casa. O Juvenal disse que o frio que sentiu não foi o da madrugada paulistana. Foi o frio da morte. Ele olhou para o monitor e todas as sombras pararam o que estavam fazendo. No vídeo, todas elas viraram a cabeça simultaneamente em direção ao mezanino onde ele estava escondido. Elas sabiam que ele estava vigiando. E pior, elas sabiam que ele tinha a chave do galpão. O Juvenal disse que o som dos teares começou a subir a escada do mezanino. Não eram passos, era o som de metal batendo no metal, como se as máquinas estivessem se arrastando pelo chão para cercar a única saída dele. Ele estava preso no andar de cima, com 50 máquinas fantasmas e centenas de operários mirins querendo que ele ajudasse na produção. O seu Juvenal conta que, quando o som dos teares começou a subir a escada de madeira do mezanino, ele sentiu o chão vibrar. Ele não tinha para onde correr. A única janela do escritório tinha grade de ferro fundido. Ele olhou para o monitor uma última vez e viu que o corredor principal estava tomado por aquelas sombras baixas. Elas estavam segurando tiras de tecido, esticando-as de uma parede à outra, como se estivessem tecendo uma teia de aranha gigante para impedir que ele passasse. Ele pegou o extintor de incêndio da parede, arrombou a porta do escritório e gritou: "Eu não sou o mestre de vocês. Eu só estou cumprindo meu turno." Ele desceu a escada aos tropeços. Nat, ele jura que sentiu mãos pequenas e geladas puxando a barra da calça dele, tentando fazer ele cair. O cheiro de algodão e óleo era tão forte que ele mal conseguia respirar. Ele atravessou o galpão no escuro, guiado apenas pelo som das máquinas que pareciam morder o ar ao redor dele. O Juvenal disse que, quando finalmente chegou no portão principal e conseguiu abrir a tranca, ele olhou para trás. Por um segundo, a luz do poste da rua iluminou o interior. Ele não viu sombras. Ele viu os tecidos. Milhares de metros de pano branco estavam flutuando no ar, suspensos por fios invisíveis, formando o desenho de pulmões gigantes que inflavam e desinflavam. A fábrica estava respirando, ela era um organismo vivo alimentado pelo esforço de quem morreu ali. O Juvenal nunca mais voltou para receber o último salário.
Ele descobriu mais tarde, conversando com antigos moradores da Major Marcelino, que nos anos 20, aquela fábrica sofreu um desabamento interno em um dos setores de dormitório clandestino. O dono da época, para não parar a produção e evitar a fiscalização, deu ordens para que o entulho não fosse removido. Eles simplesmente jogaram uma camada nova de concreto e subiram novas máquinas por cima. Aquelas crianças não foram apenas operárias, elas se tornaram a fundação do galpão. O seu Juvenal me disse que o dono atual sabe disso. O prédio não é demolido porque, segundo as lendas do bairro, o dia que derrubarem aquela estrutura, o Brás inteiro vai ouvir o grito de quem ficou sufocado sob o concreto por um século. Vocês entendem agora? No Brás, o luxo das vitrines esconde um passado de ferro e sangue. O Juvenal hoje trabalha em um estacionamento aberto, sob o céu. Ele diz que nunca mais entra em lugar nenhum que tenha teto de zinco ou cheiro de pano novo. Essa história do seu Juvenal me faz olhar para as roupas que a gente usa de um jeito diferente. O que fica impregnado na fibra do que é produzido com dor. Se você passa pelo Brás, ou mora ali perto da estação, já sentiu esse ar pesado de madrugada? Já ouviu o som de algo que parece uma máquina de costura, mas sabe que não tem ninguém trabalhando? Comenta aqui embaixo. E se você trabalha como vigia, porteiro ou em turnos da noite em prédios antigos de São Paulo, manda seu relato. A Nath quer saber o que acontece quando a cidade dorme e as máquinas acordam. O próximo relato que recebi vem do Rio de Janeiro, de um prédio comercial no centro, onde o elevador social insiste em parar em um andar que não existe no painel. E o que entra lá quando as portas se abrem? Bom, vocês vão precisar de estômago forte. Até a próxima, família Arrepiei. E fiquem de olho nos fios, às vezes eles estão tecendo algo que não é para vestir.